No vídeo de hoje vamos falar sobre um trâmite que pode facilitar muito a vida por aqui e ainda aumentar as chances de conseguir um emprego. Habla galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago, moro aqui na Espanha desde o ano de 2019 junto com a minha família. E junto com a minha esposa, a Luciana, nós criamos este canal aqui para poder compartilhar um pouco das experiências que nós tivemos tanto na fase de preparação, planejamento, quanto já vivendo aqui na Espanha. Então, se você tem o mesmo objetivo que a gente, que é morar aqui, já se inscreve aqui no canal, porque todas as semanas nós postamos 2 vídeos, sempre com um conteúdo que vai te ajudar na sua fase de preparação. Se você pretende morar aqui na Espanha e possui a carteira de habilitação brasileira, provavelmente você já deve saber que é possível você fazer a troca da CNH brasileira pelo documento equivalente aqui da Espanha. E se você não sabia, acaba de ficar sabendo que não vai ser necessário você fazer novamente todo o processo para tirar a sua habilitação aqui na Espanha, se você já possui esse documento aí no Brasil. O vídeo de hoje é mais um da série Respondendo a Inscritos. Esse foi um pedido de muitos inscritos, por isso nós não vamos citar aqui um nome, porque é um tema que já estava nos nossos planos fazer um vídeo falando sobre essa troca, porém como surgiu muitas vezes essa pergunta nos comentários, nós antecipamos ele da nossa previsão inicial e estamos fazendo hoje o vídeo explicativo sobre todo o processo da troca da habilitação brasileira pela habilitação aqui na Espanha. Esse processo aqui na Espanha se chama canje, né? É o canje del permiso de conducir. Na verdade, canje, a palavra canjear aqui no espanhol significa mais ou menos trocar mesmo, né? E ele é muito utilizado para essa questão de documento. Trocar alguns documentos, né, sobre algumas condições. Então, no caso aqui, nós vamos simplesmente falar troca, mas aqui na Espanha você já sabe que esse trâmite se chama canje. E a primeira coisa que nós precisamos saber são todos os documentos que nós precisamos apresentar para poder fazer essa troca. Então nós vamos fazer aqui rapidamente um checklist falando de cada documento, dando uma pequena explicação sobre cada um deles e depois na explicação do trâmite a gente fala melhor, entra mais em detalhe sobre alguns desses documentos. O primeiro documento que a gente precisa, lógico, é ter a nossa CNH aí do Brasil dentro do período de validade dela. Quando a gente tira a carteira aí no Brasil, quando a gente renova, normalmente ela tem um período de 5 anos para ser renovada e a carteira, para fazer essa troca aqui na Espanha, precisa estar dentro desse período válido. Se ela já tiver vencido, não vai ser possível fazer a troca e você precisa ir no Brasil, fazer a validação desse documento outra vez, renovar ele para poder fazer o trâmite aqui na Espanha. Mas para o final do vídeo eu conto um pouco da minha experiência, como foi para conseguir esse trâmite, e aí vai ficar um pouquinho mais clara essa questão do prazo de validade. O outro documento que nós precisamos apresentar é um documento de identificação. No caso, quem tem a nacionalidade espanhola vai apresentar o DNI, e quem tem uma outra nacionalidade vai apresentar a identidade desse outro país, ou mesmo o passaporte, se é algum documento que prove que você é aquela pessoa, né? Um documento que tenha foto. Você precisa apresentar também a autorização de residência, que é o documento que mostra que você está vivendo aqui na Espanha de maneira legal. Apesar de ter o nome parecido com a autorização de residência, mas não é o mesmo documento, é preciso apresentar o certificado de residência. Esse é um documento que se pede na estrangeria aqui da Espanha ou diretamente na Polícia Nacional. Esse documento ele serve para mostrar que quando você tirou a sua CNH aí no Brasil, você não vivia legalmente aqui na Espanha. Porque isso só é válido para as CNHs que foram emitidas antes, que você tirou ela antes de mudar aqui para a Espanha. Por exemplo, se uma pessoa vem para cá, mora aqui legalmente, não tem uma CNH no Brasil, mas aí ela resolve que vai até o Brasil passar umas férias, passar um tempo aí e prefere tirar a CNH aí porque é mais fácil, por uma questão do idioma ou por acreditar que aí consegue fazer esse trâmite, consegue tirar a habilitação de uma maneira mais fácil e ela acaba tirando a documentação da saída ao Brasil. Quando ela retorna aqui para a Espanha e ela entra com esse pedido de canje, vai ser negado, porque essa habilitação não vale, ela foi obtida depois que a pessoa já tinha residência legal aqui na Espanha. Nesse caso, se você vier do Brasil sem uma CNH, chegar aqui, estiver vivendo legal, você precisa tirar esse documento, você precisa fazer as aulas, os exames, precisa fazer todo o processo para obter habilitação
aqui na Espanha. Por isso que eles pedem esse documento que comprova desde quando você vive aqui legalmente. Vai ser comparado isso com a data de emissão da primeira habilitação e eles vão saber que você então tem a sua habilitação desde antes de mudar aqui para a Espanha. Precisa apresentar também no dia, para fazer esse trâmite, precisa apresentar o exame psicotécnico. Existem algumas taxas que precisam ser pagas para esse trâmite e no dia ou você paga lá na própria oficina ou você apresenta os comprovantes. Um pouquinho mais para frente também a gente fala dessas duas modalidades e também dos valores das taxas que precisam ser pagas. Existe um formulário que precisa ser preenchido e apresentado no dia. Nós vamos deixar também na descrição desse vídeo o link para você poder baixar esse formulário. Precisa apresentar também uma fotografia. Essa fotografia precisa ser atual e aqui ela precisa ser num formato de 32 por 26 milímetros. E por último, um documento que precisa ser entregue no dia aí, se chama talão foto, mas é um documento que você já retira ele na própria sede do órgão onde você faz o trâmite, preenche ali no momento, já assina e entrega a ele. E agora que a gente já sabe quais são os documentos, a gente já pode dar início ao trâmite. O primeiro passo é entrar no site da DGT, ou em espanhol, como eles falam, DRT, que é o órgão aqui equivalente ao Denatran do Brasil, é o órgão que cuida de todas as questões de tráfego aqui da Espanha. E aí a primeira coisa é entrar no site da DGT e conseguir a cita prévia. Cita prévia, para quem não sabe, é um agendamento. Nós já comentamos isso no nosso vídeo das 10 desvantagens de morar aqui na Espanha, de que para tudo você precisa de um agendamento, precisa da cita prévia, o que é muito bom, mas por outro lado é muito difícil conseguir, porque geralmente está sempre lotado os horários e você fica tentando e é muito difícil conseguir. Precisa tentar bastante para você conseguir um atendimento em qualquer órgão público, quase em qualquer um aqui da Espanha. Na descrição do vídeo a gente vai deixar também o link do site da DGT para você poder entrar e fazer a solicitação, para já pedir essa cita. A vantagem desse trâmite, eu não sabia disso quando eu comecei a tramitar a minha troca, é que não precisa ser feito na cidade ou na comunidade que você mora. Você pode fazer ele em qualquer lugar da Espanha. Então, se você tem uma necessidade, uma urgência, tem uma disponibilidade de viajar até outra cidade para fazer esse trâmite, você pode pegar em qualquer lugar da Espanha. No nosso caso, como era uma necessidade, a gente procurou em outras cidades até conseguir. A gente conta isso um pouquinho mais para frente também. Depois que você conseguir a cita no site da DGT, já tiver uma data para o seu atendimento, a própria DGT vai entrar em contato com o Denatran no Brasil para confirmar a veracidade da sua CNH. E aí você pode ir acompanhando diretamente no site da DGT qual é o andamento do seu processo. Eles vão colocar lá 3 situações. A primeira vai estar escrito pendiente, que significa que ainda não houve uma resposta do Brasil. Depois pode estar escrito também como contestada, que significa que já foi respondido, está tudo certo, você pode dar seguimento no processo, ou pode aparecer lá como no status rechaçada. Isso significa que foi recusada por alguma questão aí que o Denatran não pôde verificar na sua carteira ou por ela já estar fora do período de validade e aí nesse caso não pode dar prosseguimento no trâmite. E aí de toda aquela lista lá que nós passamos no começo no vídeo, daquele checklist dos documentos, existem alguns que a gente aconselha a você só providenciar depois que já aparecer no site da DGT o status contestado, porque alguns documentos eles possuem validade de 3 meses e esse processo pode demorar bastante. Às vezes você vai conseguir a sua cita para 4, 5 meses para frente e se você já tiver no começo esses documentos, com certeza no dia da cita ele já vai ter vencido. Então espera aparecer contestado no site para você já ter a certeza que o seu processo está andando, está direitinho e aí você providencia esses documentos. Basicamente são 2 documentos que têm validade. O primeiro é o exame psicotécnico. Para fazer o exame psicotécnico, você precisa ir até uma das clínicas que seja conveniada com o governo da Espanha. Existe uma lista emitida pelo governo com todas essas clínicas. A gente deixa o link delas também na descrição para você poder consultar. Você vai até uma clínica dessa, vai pagar um valor aí de aproximadamente R$40, 40 euros, dependendo da região, da clínica, enfim. Mas fica na média de 40 euros, vai fazer o exame psicotécnico, eles vão te dar o resultado e você vai guardar ele para apresentar no dia que você tem o agendamento.
O outro documento, que também tem validade de 3 meses, é o certificado de residência, que para você obter ele, você precisa entrar no site da Estrangeria, também pegar uma cita prévia. Essa é um pouco menos concorrida, você vai ter um pouco mais de facilidade para pegar do que a cita da DGT. Também vai ser necessário pagar uma taxa para esse trâmite. Eles vão emitir esse documento para você e você também guarda para apresentar no dia da sua cita lá na DGT. Para fazer esse trâmite, é necessário pagar uma taxa, como eu já falei lá no checklist da documentação. Essa taxa, se você estiver fazendo a conversão, a troca apenas das categorias A e B, vai ser necessário pagar uma taxa no valor de R$ 28,55. R$ 28,55. Se a troca for para as categorias C, D ou E, alguma dessas categorias, o valor vai ser um pouco mais alto. O valor da taxa vai ser de R$ 93,12. A diferença é porque se você estiver fazendo a troca, se a sua habilitação no Brasil for igual à minha, que só tinha as letras A e B, não é necessário fazer nenhuma prova aqui. Agora, se a sua habilitação já tem as categorias C, D ou E, né, ou todas, ou só uma delas, já é necessário fazer uma prova teórica e uma prova prática. Por isso que se paga esse valor de R$ 93,12. Nesse valor está incluído você poder fazer essas provas e até 2 reprovas. Se caso com 2 reprovas, ou porque reprovou, ou porque não pôde ir no dia do exame, alguma coisa assim, você precisa pagar novamente essa taxa para ter direito a mais 2 tentativas. Então, basicamente, a diferença da taxa é por conta disso. R$ 28,55 para a categoria A e B, R$ 93,12 para as categorias C, D ou E. E a taxa é o seguinte: se você possuir alguma conta em banco espanhol ou algum banco aqui da Europa, como o N26, que nós já falamos, que te deu um cartão de débito, né, que seja aceito aqui no comércio, você pode pagar essa taxa no dia da cita mesmo. Lá na DGT eles possuem máquina de cartão e você paga na modalidade débito. Agora, se você não tem esse cartão, você pode pagar ela nos bancos aqui, fazer um pagamento normal da taxa e levar no dia o comprovante. Tem o mesmo valor. No nosso caso, nós optamos por pagar lá no dia mesmo e evitar de ir no banco algum dia antes. E aí você já tem o contestado favorável lá no site da DGT, já tem toda a sua documentação pronta. É só no dia da cita você ir até a unidade da DGT, que você conseguiu o atendimento, apresentar toda essa documentação, pagar a taxa na hora ou apresentar o comprovante, e você já vai sair dali com um papel, que aqui na Espanha é chamado de justificante. É um papel mostrando ali um justificante, né, de que você teve ali naquela oficina, de que o seu trâmite está ok, e com esse papel você já pode dirigir até a chegada do cartão, que é o documento oficial mesmo. É igual um cartão de crédito, o mesmo tamanho, né, com a sua foto, os seus dados. Então, eles enviam isso diretamente para sua casa, independente do lugar da Espanha que você fez. Eles mandam esse cartão para sua casa, demora entre 30 e 45 dias para chegar, e até lá você pode conduzir, você pode dirigir aqui normalmente com esse papel. E agora que já contamos todo o trâmite, você já sabe todos os documentos, todos os procedimentos, qual página entrar, vou contar um pouquinho da minha história aqui, porque comigo aconteceram algumas coisas que, se eu soubesse das informações que eu sei hoje, com certeza eu não passaria pelo que passei, eu não gastaria o que eu gastei. Então, quando eu saí do Brasil, minha CNH ainda tinha um tempo de validade, ela tinha mais ou menos aí 9 meses ainda para vencer. E eu primeiro fui para a Itália para poder fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Nos nossos planos aí, eu ficaria lá 3 meses, voltaria para ficar 1 mês no Brasil e depois viria em definitivo para a Espanha. Então a ideia era que nesse 1 mês no Brasil eu renovasse a carteira para ter mais tempo para fazer o trâmite aí. Porém, aí a coisa saiu um pouquinho do nosso controle, o trâmite na Itália demorou mais tempo, demorou 4 meses, e eu precisei vir diretamente aqui para a Espanha. Então, quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha aproximadamente 5 meses com a carteira em validade para poder fazer o trâmite. Mas como eu não sabia dessa informação de que eu podia tentar em várias outras oficinas aqui da Espanha, eu fiquei tentando só em Madrid, né, que era onde eu estava quando eu cheguei, Madrid e depois em Alcorcón, que era a cidade que a gente mudou. Então eu fiquei tentando nessas cidades, nunca conseguia a cita, e o tempo foi passando e eu não tinha cita.
como brasileiro, a gente pode dirigir aqui com a nossa CNH brasileira, nós podemos dirigir aqui pelo período de 180 dias legalmente. Nesse período eu cheguei a ser inclusive parado pela polícia por 2 vezes, apresentei a habilitação brasileira e como estava dentro do período de 180 dias, eu não tive nenhum problema. Mas no começo, como já falamos em outros vídeos também, eu estava trabalhando como entregador, então eu precisava da habilitação porque eu dirigia e eu não conseguia a cita prévia, eu não consegui o agendamento, isso foi complicando, foi chegando cada vez mais perto e quando eu descobri que podia ir em outras unidades, já faltavam 2 meses para vencer a minha CNH e não tinha nenhum atendimento para esse período. Tentei em vários lugares e não consegui. E aí a minha carteira venceu e eu não pude fazer essa troca. Nesse tempo aí eu consegui também trocar de emprego, eu fui para um outro emprego onde eu dirigia, mas não era necessário eu dirigir, tinha outras pessoas que podiam dirigir por eu não ter habilitação, então não era uma necessidade, mas eu queria ter habilitação porque isso me possibilitava outros empregos, se eu quisesse procurar algum outro emprego, geralmente eles iam exigir que eu tivesse a habilitação aqui da Espanha. E para isso eu já tinha agendado, eu já tinha previsto uma viagem para o Brasil por algumas outras questões e eu precisei esperar então até eu ir para o Brasil, isso já tinha passado mais ou menos 4 ou 5 meses que a minha habilitação tinha vencido. Eu fui para o Brasil, fiz a renovação aí no Brasil e aí nessa ida ao Brasil eu ainda aproveitei para tirar um documento que chama Permissão Internacional de Dirigir, que eles chamam de PID. Porque eu pensei que se eu tivesse esse documento, quando eu voltasse aqui para a Espanha, como eu já não tinha direito a dirigir mais com a habilitação do Brasil, eu pensei que com esse documento eu poderia dirigir aqui, ela tem uma validade de 3 anos, eu pensei que eu poderia dirigir aqui por um período até eu conseguir resolver a troca da minha habilitação. Eu gastei mais ou menos R$300 para fazer esse documento e não me valeu de nada, foi em vão, porque esse documento ele não vale para países onde você fixa a residência. Ele te deixa dirigir quase no mundo inteiro, mas desde que você não more nesse país que você está. Como no caso aqui eu tinha residência aqui na Espanha, ele não teve valor nenhum. Eu não usei esse documento para nada. E aí quando eu voltei para a Espanha, já com a minha habilitação renovada, começamos a procurar aí citas por vários lugares da Espanha. A gente só não procurava nas cidades, porque a Espanha possui 2 cidades que ficam na África e possui também as ilhas, né? Então excluímos esses locais, porque a gente queria um lugar onde fosse possível chegar de carro, né? Um lugar mais perto, para poder fazer esse trâmite. Então nós começamos a procurar em todas as cidades da Espanha que ficam na península. E primeiro nós conseguimos uma cita para Granada, que está a mais ou menos 400 quilômetros daqui de Madrid, e estava tudo certo, já tinha sido respondido pelo Brasil, era só eu ir no dia e fazer todo o trâmite que eu expliquei. Porém, começou a crise do coronavírus, entrou em confinamento e eu não pude ir no dia fazer o meu trâmite. Eu perdi esse agendamento, precisei pegar um novo e aí nós pegamos juntos. Eu e a Lu pegamos um para Badajoz, que ela também estava fazendo aí o mesmo trâmite, que também fica mais ou menos 400 quilômetros. E aí fizemos tudo certinho, porém a da Lu foi contestada e a minha não. No dia do agendamento, como nós dois tínhamos o mesmo agendamento lá na mesma cidade, eu fui junto com ela, preparei toda a documentação para ver se era possível, né? Por conta do coronavírus, explicar que eu já tinha tido um agendamento cancelado e que por conta do coronavírus eu não pude fazer, tentar toda aquela explicação, mas não deu certo. A da Lu deu certo, ela conseguiu fazer normal, já voltou de lá com o documento que podia dirigir e a minha não. E aí nós chegamos aqui, tentamos entrar em contato com o Detran, com o Denatran para ver o porquê que não tinha sido respondido. Não conseguimos informação, o Brasil também estava tudo fechado por conta do coronavírus. E a solução foi tentar uma nova cita, e aí nós pegamos dessa vez em Santander, que está no norte da Espanha, já fica mais ou menos 450 quilômetros daqui de Madrid, e dessa vez deu tudo certo. Foi contestada pelo Brasil muito rápido, eu consegui aproveitar o exame psicotécnico, o documento de comprovação de residência que eu tinha preparado para Badajoz, deu tudo certo, só que nós precisamos viajar aí, mais entre ida e volta, mais 900 quilômetros mais ou menos, mas nessa ida para Santander eu consegui pegar a CNH, voltar aqui para Madrid com o papel, esperei mais um tempo, chegou
o documento certinho aqui em casa, mas foi um trâmite bem complicado e muito por não ter informações, né? Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, essas mesmas informações que a gente está passando aqui no vídeo, com certeza eu teria evitado viajar aí quase 2.000 quilômetros, né? E teria evitado tempo. E no Brasil eu teria que ir do mesmo jeito, não fui lá só por conta disso, mas se você não tem outra opção, se a sua CNH vence aqui, você vai acabar tendo que ir no Brasil. Não tem como fazer isso à distância. Eu procurei despachante na época para ver se tinha alguma maneira de renovar estando aqui. Não tem opção, só indo no Brasil mesmo. Tem uma questão que algumas pessoas, que eu já ouvi relato de pessoas aqui com dois desfechos diferentes. É a pessoa conseguir a cita com a CNH ainda válida, já perto do vencimento. Vamos supor que a sua CNH vai vencer daqui 2 meses, você consegue a cita para 3 hoje. Então a sua CNH ainda está válida. E chega no dia do atendimento, tem pessoas que foram atendidas, que conseguiram resolver e fazer o trâmite, e tem pessoas que não. Eu acredito que isso é por conta da resposta do Denatran. Se no dia a Espanha você entrou, a sua carteira ainda vale por 2 meses, mas a Espanha manda isso para o Denatran no Brasil. E se o Denatran responde dentro desses 2 meses, né, se eles pegam a sua solicitação dentro desses 2 meses e vai ver que ainda está válida, eles vão dar uma resposta favorável e eu acredito que não vai ter problema no trâmite. Mas vamos imaginar que você tem mais 1 mês de validade, consegue a cita para daí 2 meses, só que nesse 1 mês que a sua carteira está válida, não dá tempo do Denatran responder. Então, quando eles pegam o seu processo e vão fazer a resposta, vai ver que ela já está vencida, vai responder para a Espanha que o documento está vencido e provavelmente aí é onde entra o problema dessas pessoas que tiveram o documento negado. Para não correr risco, se você tiver para vir para a Espanha, tiver com a carteira para vencer no próximo ano, já antecipa um pouco, já renova, porque às vezes dependendo do trâmite que você vai fazer para legalizar aqui, pode demorar 4, 5, 6 meses para você ter o seu documento, para você ter a sua permissão de residência aqui na Espanha. Sem ela você não faz a troca e logo depois você vai precisar de mais 4, 5 meses para poder fazer a troca da habilitação. Se tiver aí com 1 ano para vencer, já faz a renovação da CNH, já vem para cá mais tranquilo. É bom a gente não contar com a sorte, porque imagina depois, ou você perde um emprego por não ter habilitação, ou você precisa ir até o Brasil só para renovar esse documento, para poder voltar aqui, trabalhar, enfim, ter a vida normal. Então um conselho já faz a renovação antes e vem para cá tranquilo. E apesar de toda a complicação, vale a pena fazer esse trâmite, porque no começo ele pode acabar te ajudando até a conseguir emprego, como a gente falou no começo do vídeo. Aqui, se você entrar no site de procura de emprego e colocar condutor, vai aparecer diversas vagas, que é para condutor ou repartidor, né, que seria o entregador, que você só precisa ter a categoria B para dirigir furgão, né? Aqui na Espanha existem muitas furgonetas, como eles chamam os furgões, e com a categoria B você já pode dirigir. Então, de repente, isso já te abre a possibilidade inicialmente de trabalhar numa área, ainda que não seja sua, que você vai buscar um emprego na sua área, mas inicialmente pode te ajudar, assim como me ajudou. Também existem outras vagas, ofertas para entregador de comida, que vai trabalhar com moto, e aí para quem tem a categoria A, também é uma possibilidade, já tendo a sua habilitação aqui de moto, você pode se candidatar a essas vagas, e isso é o que eu falei, no começo, até você se estabilizar aqui, se estabelecer, um emprego desse pode ajudar bastante. Se ficou com alguma dúvida desse assunto, deixa aqui nos comentários. A gente vai sempre fazer os vídeos respondendo a inscritos e a gente pode responder a sua dúvida num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, deixa o seu like, compartilha ele nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai ser avisado a cada vídeo novo que a gente postar por aqui. Nós postamos todas as semanas 2 vídeos, sempre trazendo um conteúdo para tirar a dúvida das pessoas que querem morar aqui ou para agregar um pouco no planejamento. Nós preparamos alguns materiais, planilhas e alguns outros materiais que nós estamos preparando para ajudar as pessoas a se prepararem melhor para vir morar aqui na Espanha. Então, se inscrevendo e ativando as notificações, você vai ser avisado exatamente no momento que a gente postar esses vídeos. Muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.